Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Professor Guilherme Correia de volta aqui. Hoje tô sem o meu quadrinho aqui, mas vamos seguir para finalizar o tema do direito probatório. Se você já se ligou na nossa playlist ali de fase de conhecimento, tem tudo sobre prova. Teoria geral das provas e todos os tipos de provas em espécie previstos dentro do CPC. Tá faltando apenas um e hoje não vai mais estar faltando. Vamos falar sobre inspeção judicial. Opa, voltando aqui só um pouquinho. Inspeção judicial é o tema da nossa aula de hoje, tá? Então vamos lá, já começando aqui com a inspeção judicial, trazendo sempre os dispositivos legais onde a gente vai encontrar a nossa inspeção judicial. Artigos 481 até o 484 do CPC de 2015. Então, notem que dos meios de prova previsto na legislação, a inspeção judicial, sem sombra de dúvida, é o mais simples de todos, tá? Tanto que tem menos dispositivos legais envolvidos, tá? Professor, o que é a inspeção judicial? Em síntese, gente, basicamente a palavrinha, né, a expressão inspeção judicial, ela nos ajuda, ela é bastante autoexplicativa. Inspeção de inspecionar, judicial, porque é feita pelo juiz. Então, o juiz inspeciona uma coisa, o juiz inspeciona uma pessoa. É isso. Isso é a inspeção judicial, tá? Mas, claro, vamos trazer aqui algumas informações importantes para complementar esse tema com você. Então, primeira coisa, como eu disse, é uma verificação realizada pelo juiz de coisas ou pessoas, em que ele usa qualquer dos sentidos para fazer isso. Então, o juiz pode ver algo para inspecionar. Então, vamos imaginar lá que está havendo uma discussão num processo judicial lá, sei lá, vamos imaginar, olha, está havendo infiltração lá no meu banheiro. Aí, o juiz diz, aí a parte diz, não, não é no banheiro, é na cozinha. Fica aquela discussão boba. O juiz vai lá, até lá e olha. Ah, não, ele vai lá e olha aquilo. Professor, mas a inspeção não seria uma perícia? Não. Perícia é feita pelo perito. A inspeção é feita pelo juiz, tá? Posso ter no mesmo processo perícia e inspeção judicial? Não problema nenhum, tá? Mas, às vezes, não é vendo, é ouvindo. Então, muitas vezes, o juiz vai ouvir alguém. Por exemplo, na ação de interdição, existe inspeção judicial do interditando, né? Então, naquela ação que eu quero interditar alguém, essa pessoa que eu quero interditar, chamada interditando, ela tem que ser, inclusive, é uma das hipóteses de inspeção judicial obrigatória. Ela tem que ser inspecionada pelo magistrado, tá? Ele vai fazer perguntas e vai ouvir as respostas, tá? Então, tudo isso pode ser utilizado para o juiz para formar ali o convencimento dele, tá? Eu queria trazer um dispositivo um pouco esquecido muitas vezes, mas que é importante você conhecer. Olha o que diz ali o artigo 379 do CPC. Preservado o direito de não produzir prova contra si própria, incumbe à parte 2 colaborar com o juízo na realização de inspeção judicial que for considerada necessária. Então, existe um dever de colaboração das partes do processo para com o juízo. Então, a parte não pode chegar e falar, não, eu não quero ser inspecionado. Não, você tem que colaborar. Ah, mas eu não quero produzir uma prova contra mim mesmo. Gente, aqui é importante frisar, fazer um parênteses bem interessante. Veja que o código, ele não fala em criação de um direito, ele fala em preservação de um direito. Como assim, professor? Você só preserva o direito que já existe. Então, no nosso sistema, existe o direito de não produzir prova contra si mesmo? Existe, em relação a fatos que podem inimputar um crime, tá? Então, no âmbito civil, não tem esse direito. Você tem o direito de não produzir prova contra si no âmbito criminal. Então, esse direito de produzir prova, ou seja, um fato que se eu produzir essa prova pode me imputar um crime, esse direito eu tenho de não produzir essa prova. Então, se a inspeção judicial for para isso, eu tenho o direito de não participar, por exemplo, tá? Agora,
Se for uma situação civil, não, eu tenho que colaborar, tá? E aí, seguindo para o procedimento da inspeção. Como eu disse, é muito mais simples do que outros meios de prova. Mas antes disso, pô, deixa seu joinha aí e dá o like. A gente já está com 6.000 inscritos aqui no canal, tá? O canal está crescendo, todo dia ele cresce um pouquinho, ele nunca parou de crescer, mas ele está crescendo muito pouquinho. Pô, me dá uma moral aí, já são mais de 260 aulas aqui no canal. Graça, você não gasta nada para aprender processo civil, prática civil, direito empresarial comigo. Mas eu preciso que você me dê uma força, dá o like que isso acaba ajudando. Então se você não deu agora, dá o like para mim aí, claro, se não é inscrito no canal, se inscreve. Quem tá pedindo não sou eu, é o pessoal aqui, ó, é o Guibô, é a Bruna e a Gabi e é o Gutinho também. Lembrando que com 10.000 inscritos eles vão estar aqui do meu lado. O Guto e a Gabi, vai ser uma aula bem legal, tá? Como é que vai funcionar o procedimento, então, da inspeção? Voltando aqui para a aula. Olha o que diz ali o 481 do Código. O juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas a fim de se esclarecer sobre fato que interesse a decisão da causa, tá? Então, aquilo que eu disse, né? Primeiro ponto importante aqui de destaque, que eu ainda não tinha mencionado. Isso aqui é importante. Por quê? Porque pode ser a partir de um requerimento ou de ofício pelo próprio magistrado. Prof, dica para quem está advogando. Eu quero que o juiz inspecione. Peça. Eu costumo dizer que tudo aquilo que você quer que o juiz faça para você, você tem que pedir. Ah, mas ele pode fazer de ofício. Eu sei que ele pode fazer de ofício. Mas ele pode querer não fazer, ele pode se esquecer, ele pode não se lembrar, ele tem tantos mil processos para julgar. Então você tem que ajudar o juiz a te ajudar. Então se você quer que ele inspecione, peça. Claro que o fato de você pedir não significa que ele vai acatar. A decisão dele em fazer a inspeção ou não está sendo dele, tá? Mas às vezes nem passava pela cabeça dele a necessidade de inspecionar. Você pede, ele fala, o lugar tem razão. Eu acho que uma inspeção judicial aqui seria boa. Ele não vai falar isso para você. Ele vai pensar e vai decidir pela inspeção. Então, se você tem interesse na inspeção, peça. Fala inicial ou na contestação, a depender se você é o autor ou o réu, e na especificação de provas reitere esse pedido. Mas, independente disso, mesmo que não haja pedido, o juiz pode determinar de ofício. Beleza? Agora, prof, o senhor disse que o juiz vai lá inspecionar ou a coisa é trazida até ele. Isso aí. Esse copo aqui, professor, é o copo do meu time, Paraná Clube. Quem é Paraná Clube? Quem não é de Curitiba talvez nem lembre mais porque ele tá mal. Ele tá na quarta, nem na quarta divisão ele vai jogar esse ano. Estamos sem calendário, mas eu continuo torcendo para ele. Tá? Mas o time não existe, não importa, ele continua existindo. Mas ele vai voltar. Não sei quando, mas ele vai voltar. Então, ao realizar a inspeção, o que a lei diz? Que o juiz pode ser auxiliado por alguém. Então ele vai, mas ele pode levar alguém junto. Olha ali o que diz a lei, ó. O juiz poderá ser assistido por um ou mais peritos. Então, pegar aquele exemplo lá, o juiz quer ver a tal da infiltração. Ele fala, mas vamos levar um encanador comigo lá, para ele me explicar um pouquinho algumas coisas. Beleza, mas o juiz está inspecionando. O encanador, quem ele for levar ali, o técnico no assunto, vai auxiliar ele em alguma coisa, tá? Aí, como é que vai fazer? O juiz vai até o local ou a coisa é trazida para ele, né? Então, olha lá, ó o que diz o 483. O juiz irá ao local onde se encontra a pessoa ou a coisa quando julgar necessário para melhor verificação ou interpretação dos fatos que deva observar, a coisa não puder ser apresentada em juízo sem consideráveis despesas ou graves dificuldades. 3. Determinar a reconstituição dos fatos, tá? Teve um caso que uma vez um aluno comentou comigo que foi bastante interessante. Era o seguinte, uma das testemunhas do processo afirmava o seguinte, olha, eu, juiz, eu vi o acidente, tá? Eu estava no ponto de ônibus, tá? E naquela localidade eu consegui ver que o sinal estava vermelho na hora que o cara passou. A outra testemunha ouvida, perguntada se ela viu o acidente, ela diz, não, eu só escutei. Eu escutei a batida.
Mas como só escutar? É que eu estava no ponto de ônibus e de onde eu estava no ponto de ônibus, eu não conseguia ver, porque era uma grande subida. Então eu não conseguia ver o cruzamento, sequer eu via o sinaleiro. Eles falaram, mas pera lá, você disse que da onde você estava, você não conseguia ver o sinal de trânsito, nem lá onde foi o acidente, porque você estava embaixo no ponto de ônibus e o acidente foi lá em cima, né? Então tinha uma subida, né? Vou desenhar aqui, ó. Então tá lá, a pessoa tá aqui no ponto de ônibus, tá? Aí tinha uma subida, aí aqui, digamos, foi o local do acidente. Então onde ela estava aqui, ela não conseguia ver, tá? Aí a testemunha diz, não, eu conseguia ver. A outra diz, não, não tinha como ver. O juiz falava, eu vou lá inspecionar. Tá? Caso que o aluno me contou, não fez isso, mas a advogada poderia ter pedido, excelência, sabe a tal local e verificar, né? A gente, pela altura da pessoa, dá pra gente saber, né? Você é da mesma altura, você olha, consigo ver, não consigo ver. Se você é um pouquinho mais alto, você baixa, fica na altura da pessoa e verifica se tem visão ou não. Teve um outro caso, esse eu presenciei quando eu fiz a minha pesquisa de campo, meu mestrado, eu acompanhei várias audiências, havia uma discussão sobre coloração de um material, de um piso que tinha sido instalado lá numa área de churrasqueira de uma pessoa. Então, esse consumidor ingressou com uma ação contra a empresa que vendeu lá o material de construção que vendeu isso para ele, e havia discussão, olha, eles instalaram aqui para mim, mas tinha uma coloração diferente da lajota, lá do piso. E aí, fotos de um mostravam que a coloração era igual, fotos de outro que eram diferentes, testemunhas diziam também versões diferentes, bastaria o juiz o quê? Ir até o local e verificar. Era juizado especial, então não iria ser feito um laudo pericial ali, nada disso. Então, não custaria o juiz ir até lá e verificar, não, é diferente mesmo o piso ou não é diferente. Então, inspecionar é um pouco isso. Ou ele vai, ou é trazida até ele a coisa, né? Se não for possível trazer, ele vai até a coisa, tá? E o importante é que isso não é sigiloso, isso não é secreto. Tanto que o 483 no parágrafo único vai dizer, ó, as partes têm sempre direito a assistir à inspeção, prestando esclarecimentos e fazendo observações que considerem de interesse para a causa. É por isso que o juiz, quando determina a inspeção, ele diz, olha, vou inspecionar a coisa em tal dia, tal horário, e intima as partes. Quiserem ir lá, podem ir comigo, tá? E após a realização da inspeção, você, o juiz, né, documenta isso por aquilo que a gente chama de auto circunstanciado, tá? Esse auto circunstanciado é o documento, né, onde ele vai escrever tudo o que ele fez. Então eu fui até o local, em tal dia, em tal horário, e lá verifiquei a seguinte situação, tá? Lembrando que esse auto circunstanciado pode ser instruído ali, né? A lei fala no parágrafo único, um desenho, gráfico ou fotografia, isso aqui é um rol. A doutrina majoritária vai dizer que esse rol aqui, ele é tão somente exemplificativo, tá? Por quê? Porque você poderia aqui instruir com outras coisas. Ah, eu quero instruir com um vídeo. Pode? Pode, não tem problema nenhum. O juiz vai lá, grava um vídeo descrevendo o que ele viu ali, né? Por exemplo, você fala às vezes o que presenciou, mas aí você fala e grava um vídeo ao mesmo tempo, porque a pessoa consegue visualizar melhor, né? Existem pessoas que são boas contadoras de história, né? Contam a história e você vai lendo e parece que entrando na história e começa a imaginar tudo que ela tá falando, mas tem gente que não é bom para contar. Então, às vezes, o juiz não é um bom contador de história. Ele relata, não tá muito claro, mas ele faz vídeo, faz fotos para facilitar isso daí, tá? E só para finalizar, como eu disse para vocês, a gente tem uma hipótese de inspeção judicial obrigatória no Código, lá na ação de interdição. Isso está na lei. Olha lá o que diz o 751. O interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz que o entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens, vontades. Em resumo, vejam que o Código ele não diz poderá entrevistar, ele diz que entrevistará. Ele está dando uma ordem para o magistrado. Então, na ação de interdição, o magistrado tem que ouvir o interditando. Beleza? Era isso que eu tinha a te dizer sobre inspeção judicial. Próxima aula é sobre o que, professor? Decidi ainda, mas teremos uma próxima aula quarta-feira. Então, aqui lembrando no canal, toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo. Vai ter na segunda de carnaval? Vai. Vai ter na quarta de cinzas? Vai também. Toda segunda, quarta e sexta, vídeo novo, aula nova aqui. Beleza? Um grande abraço, deixa o joinha, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo, faz tudo que fazer aí para me ajudar. Um grande abraço, até mais.